Gente, então vamos lá, ó. Voltando aqui, né, com os triângulos, né, que fazem parte dos nossos polígonos, tá? Na outra aula eu falei sobre os polígonos, né, nós relembramos, porque nós já aprendemos isso. E agora a gente vai ver um por um, tá? Então, nós temos aqui o triângulo, né, que é um polígono de 3 lados e 3 ângulos. Portanto, ele também possui, tá? 3 vértices, ok? Então, aqui nós temos, né, algumas classificações desse triângulo, tá? Então, triângulos com medidas de lados iguais são chamados de equiláteros, ok? Triângulos com 2 lados iguais, aqui, ó, por exemplo, nesse, eu tenho 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui, e aqui somente 1, ok? Então, ele é chamado de isósceles, tá? E um triângulo com os 3 lados diferentes, cada lado com uma medida, é chamado de triângulo escaleno, tá? Então, a gente já até havia visto isso, né? Somente dos triângulos, mas nós vamos ver, né? De todos os polígonos, ok? Lembrando, né? Que lados é a reta aqui do triângulo, certo? Vértices são os encontros, né? E os ângulos são esses, né? Que são os ângulos internos, tá? Nesse caso aqui, ângulo interno. Por que eu estou falando de ângulo interno? Porque mais pra frente vocês verão que existe ângulos externos, ok? Mas por enquanto a gente para aqui nestes ângulos internos, ok? Então, nós temos aqui, relembrando, todos os lados iguais, equilátero, 2 lados iguais, isósceles, todos os lados com medidas diferentes, escaleno, ok? Vamos passar para, agora, ângulos dos triângulos, tá? Então, nós temos aqui os ângulos dos triângulos. Quando os 3 ângulos internos de um triângulo são agudos, né? Então, o ângulo agudo é aquele ângulo menor que 90 graus, tá? Então, quando todos os ângulos, né, os 3 ângulos internos do triângulo é menor que 90, ele é um triângulo ocutângulo, tá? Aqui, ó, percebe que aqui é 60, 80 e 40, então menor que 90, tá? Quando um dos ângulos internos de um triângulo é obtuso, tá? Então, lembrando aqui que o ângulo obtuso é maior que 90, ele é chamado de obtusângulo, tá? Por exemplo, aqui, o exemplo aqui é o 120, né? Que ele é maior que 90. Então, ó, um ângulo obtuso. Então, ele é obtusângulo, tá? Aí, aqui, nós temos quando um dos ângulos internos de um triângulo é reto, chamamos de triângulo retângulo, tá? Então, olha, vamos perceber aqui, ó, que quando a gente coloca o nosso sinalzinho aqui do ângulo reto, que é igual a 90, ele forma um retângulozinho, certo? Então, ele é chamado de triângulo retângulo, tá? Então, assim, todas as vezes que tiver um ângulo reto, né, que é igual a 90 graus, tá bom, gente? Então, essa daqui é a explicação para as páginas 122 até 124, tá? Que vocês efetuaram os exercícios. Na página 124, no exercício 4, vocês vão necessitar de palitos de fósforo, tá? Para poder fazer os exercícios, ok, gente?
Agora nós vamos falar dos quadriláteros, tá? São formados por 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos internos, tá? Novamente coloquei aqui, né, como ângulos internos, porque eu já havia dito que mais para frente, né, vocês irão ver que nós temos ângulos externos também, ok? Então, vamos lá. Mostrando aqui para vocês, né, os 4 lados, 4 ângulos e o encontro, né, dos lados, que são as vértices, tá? Então, agora nós vamos para a classificação desses quadriláteros, tá? Então, nós temos aqui, ó, um paralelogramo, que são 2 pares de lados opostos paralelos, tá? Então, eu tenho um paralelogramo quando eu tenho aqui, ó, os lados opostos, eles são paralelos um ao outro, ok? Que também pode ser retângulo, quadrado ou losango, tá? Então, o retângulo, ele tem ângulos retos, né? Aqui, ó. Ó, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto e ângulo reto, tá? E temos aqui, né, lados diferentes, né? Esse é igual a esse e esse é igual a esse, tá? Mas temos lados diferentes, ok? Depois nós temos aqui o quadrado, tá? Que nós também temos ângulos retos, tá? Só que a diferença é que ele tem os lados iguais, tá? E o losango, nós temos ângulos agudos e ângulos obtusos, né? Lembrando que os ângulos agudos são menor que 90, né? E os ângulos obtusos maior que 90, ok? Então, esse losango, ele vai ter esse tipo de ângulo, né? Aqui, ó. Tá? Porém, os seus lados são iguais, tá? As suas medidas aqui de lado são todas iguais, tá? Então, esse daqui são os paralelogramos, tá? Então, aqui nós também temos que entender que dentro dos polígonos há diagonais, tá? Então, o diagonal do polígono é um segmento de reta que une vértices que não pertencem ao mesmo lado do polígono, né? Então, eles vão formar um xizinho, né? Dentro do nosso polígono, ok? Então, aqui nós temos as vértices, né? E ao meio nós temos o segmento de retas, ok? Que são sempre duas nas diagonais, né? Então, são sempre xizinhos que nós fazemos para medir, para fazer este segmento de reta dentro do polígono que se chama diagonal, tá? Nós temos também os quadriláteros, que são os trapézios, tá? Eles têm um par de lados opostos paralelos, tá? Então, nós temos vários, né? Aqui temos 3 tipos de trapézios, ok? Então, vamos lá. Nós temos o trapézio escaleno, tá? Que os lados não são paralelos. E eles são diferentes, tá? Então, nesse tipo, o trapézio escaleno, todos os lados dele são de medidas diferentes, tá? E nós temos o trapézio isósceles, que os lados aqui, ó, paralelos, são iguais, tá? E nós temos aqui o trapézio retângulo, né? E ele é chamado de retângulo porque ele possui 2 ângulos retos, né? Que são aqueles ângulos de 90 graus, tá, gente? Então, lembrando que os trapézios, eles não têm lados
paralelos, tá? Porque quando eu falo que eu tenho um lado paralelo, lembra que a gente viu sobre reta paralela? Na reta paralela, nós tínhamos as retas assim, ó, né? Uma do ladinho da outra, ou assim, né? Aqui, ó, nos trapézios, nós não temos lados paralelos, tá bom? Então, eles são chamados de não paralelos, ok? Então, aqui, a partir desta explicação, vocês irão fazer a página 125 até a 128, ok? Continuando... Deixa eu virar aqui, tava de ponta cabeça. Continuando os nossos quadriláteros, né? Falando ainda dos trapézios, nós temos os lados dos trapézios, né? Que chamamos de base, tá? Então, nós temos a base menor e a base maior, tá? De cada trapézio, ok? Sempre teremos uma maior e uma menor, tá bom? Vamos olhar lá na folha anterior, ó. Se a gente fosse classificar o escaleno, aqui é base menor e aqui maior. Se eu fosse classificar aqui também, maior e menor. E aqui neste, que é o trapézio retângulo, menor e maior, tá bom? Então, nós vamos fazer até a página 129, tá? Beijinhos e até a próxima.